Queridos, certa vez um biólogo estava passeando numa fazenda, Paulo. E passeando numa fazenda, fazendo algumas anotações, sabe, Paulo? Fazendo algumas anotações, ele começou a observar uma coisa. Ele começou a observar que no galinheiro, tinha uma águia. E ele começou a olhar, e ele foi olhando, e ele vendo aquela águia se movendo no meio daquelas galinhas, ele achou aquilo muito estranho. Ele falou assim: como pode? A águia ciscava, Fernando. Ela ciscava, ela se comportava como uma galinha, irmã Nancy. E aquele biólogo ficou inconformado com aquilo. Chamou o dono do galinheiro, da fazenda, e falou assim: crime ambiental! Entendeu, Adri? O biólogo ficou nervoso. Isso é um crime ambiental. Se a Viviane estivesse aqui, ela ia estar nervosa, igual o biólogo agora. A Viviane é nossa veterinária. E ele falou assim: isso é uma águia. E o dono da fazenda, matuto, criado na roça, trabalhando desde 7 anos de idade no cabo da enxada, nem para a escola teve tempo de ir, mas herdou a fazenda e que sabia cuidar daquilo tudo, virou para ele, bem broncamente, e disse assim: isso não é águia, sei nem que bicho é esse, isso é uma galinha, rapaz, uma galinha diferente. Onde você achou essa galinha? Achei essa galinha aí, num monte aí que eu subi uma vez, fazendo uma caçada com os amigos. Falei: oh, que galinhazinha bonitinha, rapaz. E ela pequenininha assim, acho que ela tinha fugido do galinheiro do dono dela. E trouxe ela e coloquei aí, ela cresceu aí. Ele falou assim: eu vou te provar que isso não é galinha. E ficaram discutindo. E aquele biólogo voltou no outro dia e falou: hoje eu vim te provar que ela é galinha. Posso? Aí o dono da fazenda: pode. Onde é o pico mais alto da região? Ele falou: é tal lugar. Foram para o pico mais alto da região e falou: só que tem que ser de tarde. Sabe aquele horário que você consegue enxergar o sol? Que o dia está virando, você consegue olhar para o sol? Porque meio-dia você não consegue olhar para o sol, não é verdade? Mas de tardezinha, 10 para 6, 5 e meia, dependendo da época do ano, você consegue olhar, ver aquela coloração avermelhada. Ele foi para o pico mais alto com aquele fazendeiro. E aí ele colocou a águia, teve até dificuldade de colocar a águia no braço, já estava grande, já estava madura, só que nunca tinha voado. E ele pegou a águia, ó, o pregador aí, ó, daqui uns tempos é pregador, ô glória! Não preocupa não, mãe, não preocupa não, ele está em casa, tá bom? Ele pegou a águia e levou para aquele penhasco, e lá em cima daquele penhasco, a águia olhou para o sol, e o fazendeiro do lado, a águia bem encurvada assim, no braço do biólogo, e ela deu a primeira olhada para o sol, e encurvou de novo, e daí a pouco ela armou um pouquinho mais o corpo, e deu o primeiro, e ficou só naquilo. Aí o fazendeiro: eu não falei para você? Essa galinha, rapaz, não vou não, você está maluco? O biólogo desceu daquele penhasco, falando: como é que pode? Deixa eu voltar amanhã. Aí o fazendeiro: ó, só, pode voltar, só. No outro dia o biólogo foi lá, subiu de novo no penhasco. 6 dias. Só que cada um desses dias, a águia dava um grito mais agudo e mais prolongado. Mas não voava. No 7º dia, tinha que ser 7, né? O biólogo subiu, isso é um fato verídico, com aquela águia no braço e o fazendeiro do lado. O fazendeiro já sem entender como aquele cara podia ser tão perseverante. Ele segurou a águia e falou: você é águia, você tem que voar, você está madura. E aí quando ela já estava acostumando com o novo ambiente, a altura, o cheiro, a diferença, fora das telas do galinheiro,
fora da prisão, fora da armadilha, entende? Fora daquele ambiente opresso de comer no chão, ciscando. Ela já estava se acostumando. E aí, quando ela olhou o sol, ela deu um grito e abriu as asas. E o fazendeiro: cruz, incrédulo! E ela armou as garras e saiu do braço do biólogo, voando às alturas, e nunca mais voltou para aquele galinheiro. Oportunidade. Todo prisioneiro precisa de uma oportunidade. Existe um fazendeiro do mal, que diferente do fazendeiro dessa história, ele de propósito prende águias em galinheiros, para que elas esqueçam que elas voam. E o nome desse é Satanás. Mas existe um sol que nasce todos os dias e que brilha para ser observado e enxergado por todos aqueles que querem crer e aqueles que querem voar. E o nome desse sol é Jesus. Ele é o sol da justiça. E a palavra dele para a sua vida nessa manhã é: saia do abismo. Saia do lugar que limita a sua visão. Segundo a nossa paráfrase, saia do galinheiro. Você pode até estar achando que você tem que comer ciscando no chão e migalhas. Você pode até estar achando que você tem que viver preso nessa situação que você está. Mas isso é mentira. Você é águia. E a hora que você quiser, você pode olhar para o sol e bater as suas asas. João capítulo 17, versículo 21. Evangelho de João capítulo 17, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Querido, tem uma frase muito inteligente que diz: você e Deus são maioria absoluta. Se Deus está com você, o que pode destruir a sua vida, Rafael? O que pode te parar, Paloma? O que pode amarrar a sua vida, Suzy? Quando eu chamo o nome assim é só para fixar, tá? No nome que eu falo, se eu falo Rafael, você coloca seu nome no lugar, entendeu? Entendeu? Amém? Estou chamando a atenção. Não chamando a atenção de brigar, puxando para a realidade da palavra. Amém? Se Deus está com você, o que pode destruir a sua vida, Adri? Pode o inferno inteiro, com Satanás, aquele boca grande, tentar alguma coisa contra a sua vida se Jesus está com você? E o texto está dizendo: eu e o Pai somos um. Para que, coloca o texto para mim, Léo. Para que vocês sejam um. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Gente, Jesus ressuscitava mortos porque ele estava em Deus. E aí Jesus passou lá na cidade de Naim, estava vindo um enterro. E Jesus falou: para. E o pessoal estava carregando o caixão. Era um esquife, era um pano entre duas madeiras. E o defunto no meio. Jesus falou: para. E Jesus colocou a mão e falou: levanta, menino. Era o filho único de uma viúva. E aquele menino ressuscitou. Por que Jesus fez isso? Porque Deus estava nele. E a proposta é que ele esteja em você, com Deus, na mesma intensidade que Deus está nele. Quando a gente olha para isso, a gente tem ou não tem o confronto da águia e da galinha? Nós podemos tudo! E às vezes temos uma vida tão miserável. Não estou falando só no sentido financeiro, não. Estou falando no sentido existencial, no financeiro também.
Mas no existencial, a gente pode voar na alegria da vida, a gente pode acordar motivado com mais um dia para viver, mais um dia para romper, mais um dia para trabalhar, mas não, a gente fica deitado na cama do galinheiro da depressão, e a gente não gostaria que o sol nascesse, e a gente fica até altas horas na cama, deprimido, jogado, prostrado, e aí acorda tarde, tem um dia ruim, e dá lá pelas 2, 3 da manhã estamos enterrados na televisão, na internet, vendo coisa que não edifica, porque não tem paz no coração e a gente entra num galinheiro, numa prisão satânica. E a nossa vida torna-se um ciclo vicioso de opressão, depressão, angústia, prisões. Mas a proposta de Jesus é que você saia daí. E Ele quer viver em você. Jesus muda tudo, gente. Jesus reverte tudo. Jesus possibilita tudo. Qualquer cadeia que você viva, Jesus te liberta dela. Pelo simples fato dele ser sol e você ser águia, isso te coloca fora da prisão. E a oportunidade chegou para a sua vida. O biólogo está nessa casa. E o biólogo é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você é águia. Você é águia e hoje você vai voar. Se você recebe essa palavra, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Eu não sei qual área da sua vida que está presa, mas eu sei que a liberdade chegou para você hoje. Saia do abismo. Morte significa abismo. Morte significa separação. Abismo intransponível. Isso que significa morte. Morte não é fim. Morte não acaba tudo. Os suicidas morrem iludidos, achando que se matando vão acabar com seus problemas. Eles vão piorar os seus problemas. Porque a existência continua valendo. E a mesma mente que você tem hoje, eu não estou falando de cérebro, eu estou falando de mente. Cérebro é o órgão que está aqui dentro do córtex cerebral. Mente é o registro dessas informações que está lá dentro do cérebro. Com essa mente, Jesus vai te perguntar lá na outra vida, depois que você morrer, se você recebeu o sangue dele para te purificar dos pecados. Porque a Bíblia diz que serão abertos os livros, e nos livros terão registradas todas as obras da nossa vida. Vocês já ouviram falar que a Bíblia diz isso? Você fez as obras em que vida? Nessa, não é? E como é que está registrado no céu? E como é que você vai lembrar? Porque a mesma mente que você está fazendo aqui, você vai ter ela lá. E sabe o que vai te levar para o céu? Se o sangue de Jesus apagou tudo de errado que está escrito naquele livro. É a nossa única esperança, a verdadeira esperança. A esperança que vale. É o sangue de Jesus. Então morte não é fim. Deixa eu te dar uma notícia. Você não tem fim. Você define a sua eternidade. Se no céu, com Jesus, ou se fora do céu, longe de Jesus. No Hades, lugar dos mortos, mais conhecido como inferno, que tem muitas retóricas falando sobre ele. Mas eu acho que o pior sobre o inferno é que ele é um lugar preso longe de Deus. Eu acho que não precisa colocar mais adjetivos. Então a morte não é fim, ela é um abismo. Jesus conta uma parábola sobre rico e Lázaro. Lázaro, um mendigo que pedia esmola. E Jesus, é a única vez que Jesus fala algo sobre o que acontece nessa realidade, céu e inferno, de uma forma prática. E aí Jesus evidencia abismo. Porque aquele rico que negava dar esmola para o Lázaro, morre e vai para o inferno. E aí ele pede ao pai Abraão, Jesus que está contando isso, manda que Lázaro molhe o dedo na água e deixe cair uma gota. Aí Abraão diz para ele, um abismo intransponível separa ele de você.
Então manda ele lá pregar para os meus irmãos. Jesus falou com ele: não tem possibilidade. Seus irmãos têm Moisés, Elias, todos os profetas, a Bíblia. Que eles ouçam a palavra, para que saiam do abismo. Mas se não ouvirem, cairão no abismo. O abismo é lugar de morte. O abismo é lugar de separação. Tiago, capítulo 13, capítulo 1, versículos 13 a 15, nos fala desse abismo. Que no livro de Mateus, que nós lemos aqui no começo, 17 e 21, Jesus está vindo com a antítese do abismo, ou seja, a proposta contrária do abismo, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, e eles em mim, todos sejamos um. Mas olha o que é a verdade do abismo. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e enganado, ou seja, engodado, enganado, pela sua própria concupiscência, seu desejo carnal. Depois, havendo o desejo carnal, ou a concupiscência, concebido ou gerado, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. O que eu falei que é morte? Morte não é abismo de separação? E o que nos joga no abismo? O pecado. E de onde veio o pecado? De tentações. E de onde veio as tentações? De engano. Ei, você quer viver com Jesus? Ei, eu te afirmo, você não quer viver no pecado. Você não quer viver na mentira, você não quer viver no ódio, você não quer viver na prostituição, na masturbação, na falta de perdão. Você não quer viver nessas coisas que prendem seres humanos. Essas coisas se levantam contra você com uma força terrível, para te enganar, para amarrar a sua vida num abismo, para tirar de você a essência de águia, o poder de voo, a capacidade de ser mais que vencedor. E quando nós andamos debaixo do jugo do pecado, tem um peso gigantesco sobre a nossa vida e a gente não consegue nem orar. Muitas pessoas que eu converso, que eu convido para a igreja, me falam: pastor, eu vou, mas no dia do culto não venho. Eu pergunto: por que não veio? Ah, eu não consegui. E sabe por que não consegue? Um peso está sobre os ombros dela, é o peso do pecado. E aí a reincidência vai destruindo, e um abismo chama outro abismo, e vai se afundando cada vez mais. Mas hoje Jesus está de plenos pulmões dizendo para você: saia do abismo! E quando a gente sai do abismo, a gente começa a voar. E eu vou te dizer uma coisa: não existe prazer maior nessa vida do que voar na presença de Deus. É você ver o impossível se tornar possível. É você ver muralhas caindo. Ontem eu estava pregando numa conferência missionária e umas irmãs foram fazer uma dança lá das muralhas de Jericó. E elas falavam na música que a muralha virou pó. E elas batiam um pandeiro e elas trouxeram como é que chama aquele negócio, amor? Um papelzinho picado lá, brilhante. De festa, sabe esse papelzinho de festa? Bem picadinho, e elas encheram o pandeiro com aquele negócio. E aí a hora que elas falavam a muralha virou pó, elas viraram o pandeiro e bateram, aquele negócio subiu. E eu fui arremetido a Jericó, as muralhas gigantescas virando pó. Sabe isso que pesa a sua vida? Isso vira pó quando você sai do abismo. Isso vira pó quando você fala: não vou mais pecar. Isso vira pó quando você fala: não para minha carne, não para minha concupiscência, não serei mais enganado. Eu conheço pessoas que foram viciadas em crack, que hoje já pegaram em situações nas pedras de crack, falando para outros viciados: eu um dia dependia disso.
E quando eu via essas pedras diante da minha frente, eu me ajoelhava e pedia pelo amor de Deus para me dar uma. Mas hoje eu jogo no chão e piso em cima. Meu Deus, gente! Você tem noção do que é isso? Um viciado pegar a droga na mão e falar: você não me prende mais. Sabe o que é você encontrar, ou conversar, ou conviver com alguém que já viveu dentro de casas de prostituição? Eu tive um discípulo que ele dormia, morava nas casas de prostituição. Ele era um cara tão gente boa que ele ia para a zona de prostituição e não pagava. Ele ficava com todas as meninas e não pagava, e tomava café da manhã e dormia lá e tinha tudo lá dentro. Ele era o queridinho das casas de prostituição. E hoje ele encontra com as prostitutas e fala com elas: Jesus ama você e eu nunca mais me deito na cama de uma prostituta. Sabe o que é isso? Isso é voar. Isso é voar. Isso é entender: eu sou livre. Jesus quer te tirar do abismo do pecado. Mas se você não receber a libertação de Jesus e teimar em ficar preso no abismo, e sabe como você teima com Deus? Quando você endurece o seu coração para a palavra dele. Quando você ouve a palavra dele e fala: não vou tentar, não vou lutar. Fica apático, indiferente. Isso é dureza do coração. Mas quando a gente amolece o nosso coração, a gente não encontra capacidade num primeiro momento, porque o abismo é fundo. A gente olha para cima e fala: eu nunca vou conseguir escalar essas paredes. Mas quando você fala: eu quero, você amolece o coração. Aí você descobre que você não precisa escalar. Tem uma mão maior do que o abismo que te tira de lá. Mas quando estamos dentro do abismo, feridos, só a dor consola. Você já reparou que quando a gente está mal, a gente só procura coisa que piora? Vocês já perceberam isso? Quando a pessoa está mal, ela só vai procurar coisa ruim. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, nos anos, eu acho que 2015 ou 2016, que 90% dos homens envolvidos com pornografia virtual não estavam envolvidos com pornografia por causa da pornografia, mas estavam envolvidos com pornografia por causa da depressão. O indício que impulsionava todos aqueles homens entrevistados, de todas as classes, faixa etárias e estados civis, ou seja, adolescentes, jovens, homens velhos, casados, solteiros, trabalhadores, crentes, católicos, espíritas, muçulmanos, de qualquer religião, tudo envolvido com pornografia. Todos eles, ou sem religião nenhuma, foram levados para a pornografia, ou seja, procuraram o primeiro vídeo, porque estavam deprimidos, estavam tristes, estavam abatidos, estavam com problema dentro de casa, com problema no trabalho, com problema, dor gera dor. Você já viu alguém se viciar em droga sem ser por um impulso depressivo atrás? Está brigado, está triste, está reprimido, vem de um contexto de vida de destruição, falta as coisas dentro de casa, passa tanta coisa ruim, e aí um dia chega um enviado do diabo e oferece uma droga, e aí o cara se envolve. Mas ele não se envolve. Se o cara tivesse chegado e tivesse tudo bem na vida dele, de repente ele não envolveria. Mas como estava tudo mal, ele procura consolo na dor, numa dor pior. Essa era a filosofia da medicina dos antigos egípcios. Pasmem, a medicina egípcia, nos idos de 4, 5 mil anos atrás, eles curavam feridas, piorando a ferida para amputar o membro. Quando alguém estava com um corte no braço, na perna, aquilo infeccionava, não tinha como colocar antibiótico, não tinha cirurgia, não dava para costurar. Então ficava aquela ferida aberta, infeccionada. O que eles faziam? Eles passavam fezes no lugar. Porque as piores bactérias estão nas fezes. E aí as bactérias das fezes de animal começavam a comer aquela ferida a ponto de apodrecer o membro. Quando apodrecia o membro, o osso ficava mole, era mais fácil para amputar. E aí eles pegavam o braço,
facinho para arrancar. No templo mesmo, o sacerdote fazia cirurgia. E aí dava aquele sangramento, atava aquilo e a pessoa ficava amputada. Então, quando estava ferido, piorava a ferida. Filosofia de quem não conhece cura. Vocês estão comigo? Quando não conhecemos a cura, o único caminho que temos é a dor da morte. Lembre-se de uma coisa: por trás de todo ser humano que fere, há sempre um ser humano ferido. E o ódio se multiplica com muita facilidade, e as pessoas se prendem nos abismos. E o pecado é o abismo, e o engano é a âncora que te puxa para lá. Mas hoje Jesus te convida a abrir os seus olhos para sair do abismo. Sabe por quê? Porque Jesus entrou no abismo por nós. Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. E deixa na sequência, Léo, João, capítulo 5, versículo 25. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E que vivo, e fui, leia comigo essa palavra, e fui, não, depois do fui, e fui, morto, é isso que eu quero que vocês falem, e fui, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh! Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar nisso? Todo esse cenário terrível que eu declarei para vocês, Jesus entrou lá dentro, mas ele não ficou lá, ele foi e voltou, e ele tem as chaves da morte e do inferno. Se morte é abismo, Jesus entrou no abismo e saiu de lá, para tirar você dessa situação. Porque ele levou todo o peso do abismo nos seus ombros. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Leia comigo, 1, 2, 3. Em verdade vos digo, agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quem está ouvindo a voz do Filho de Deus, aplauda Jesus aí. Diga: eu estou ouvindo. Oh, você já saiu do abismo. Hebreus capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, no dia da tentação, no deserto. Ah, queridos, já chegou a hora para ouvirmos a voz do Filho de Deus. E se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fique apático. Não tem a ver com regras religiosas, tem a ver com uma vida fora do abismo. Você sabe o que é abismo, porque quando eu contei a parábola da águia, você se identificou com ela, eu tenho certeza disso. Quantas áreas na sua vida era para você estar voando e você está ciscando? Quanto tempo era para você estar sentado na mesa e comendo banquete de príncipe e está comendo migalha? Quantas vezes as suas pernas se cansam e você não consegue se movimentar? É a vida financeira que não desata, é a vida familiar que não desata, é a vida acadêmica que não desata. Passa vento e temporal, entra ano e sai ano e continua tudo na mesma. Não, Jesus quer te fazer voar. Jesus quer te fazer fechar balanços de superávit.
Esse ano a minha vida arrebentou. Minha vida física está maravilhosa. Minha vida espiritual está maravilhosa. Minha saúde está maravilhosa. Isso não tem a ver com circunstância. Em Deus, vale 1000. As pessoas sempre olharam para a minha vida e ficaram meio constrangidas e sem entender como eu conseguia fazer certas coisas com tão pouco. E eu sempre disse: é porque não sou eu que faço, eu creio naquele que faz. E assim é a vida daquele que crê no Senhor Jesus. Ele come ovo com sabor de picanha, e na boca dele é uma picanha que ele está mastigando, porque o que faz o sabor é o que está aqui dentro. Rebalaba, seriandalaba. E a hora que ele senta para comer picanha, ele não fica vaidoso nem orgulhoso. Ele trata o garçom como se fosse um príncipe da casa dele, porque o que importa é que está aqui dentro. O que importa é o que está aqui dentro. A águia não se pauta pelo que vê nem pelo que toca. A águia se pauta pelo poder de voo que ela tem. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como no deserto, na provação. E qual é o ensinamento da provação? Deus tentou arrancar aquele povo do abismo, Thaís, mas eles insistiram em ficar no abismo. Deus mandou Moisés libertar o povo de Israel do Egito, saindo da escravidão. Mas Deus colocou um deserto, para que dentro do deserto, eles mudassem a cabeça de escravo para livres. Mas eles insistiram em ficar com a cabeça de escravo. Então Deus falou que morram todos no deserto. Eu vou fazer outra geração. E eles diziam para Deus: os gigantes de Canaã devorarão os nossos filhos como gafanhotos. E Deus fez que os filhos deles fossem aqueles que matassem os gigantes. Porque a matemática de Deus é inversa da matemática do homem. É o pequeno que derruba o gigante. Porque ele levanta o fraco, o pobre, para confundir aquele que é. Porque a glória pertence ao Senhor. Então Moisés, eu acredito que foi Moisés que escreveu a carta aos Hebreus. Paulo. Eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. Ele está falando para os Hebreus: não endureça o seu coração para que vocês não fiquem no abismo, no mesmo jeito que o povo de Israel ficou. A palavra está sendo pregada, queridos. As águias estão esticando as suas asas, mas cabe à águia voar ou voltar para o galinheiro. Aquela águia da parábola, ela voltou para o galinheiro 7 dias, mesmo depois de ver o sol. Que você não precise voltar para o galinheiro nem um dia, que você saia daqui voando hoje, porque é agora que a unção e a palavra está sendo liberada sobre a sua vida. Se você recebe, dê um glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. E eu vou te mostrar quando Jesus foi lá no abismo. Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ferido por causa das transgressões. O pecado que te engana foi cobrado nas costas dele. Moído por causa das nossas iniquidades. A sua reincidência no pecado, quando você sabe que não deve fazer, mas por prazer carnal você vai e faz. Ele te diz: não tem problema, eu fui moído por isso. Moer é mais do que rasgar, não é verdade? Quando você vai no açougue comprar carne, você pede 1 quilo de músculo moído. O açougueiro vai lá e corta uma peça inteira do músculo, fatia ela em pequenos cubinhos de carne, não é verdade? Mete a faca. Imagina Jesus sendo cortado igual um músculo. Depois ele pega aqueles cubinhos e coloca dentro do moedor e moe tudo aquilo. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O nosso pecado partiu o corpo de Jesus, Karina. As nossas iniquidades moeram o corpo de Jesus. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você é digno do perdão de Jesus.
Você é digna do perdão de Jesus. Não importa o que tenha acontecido, não importa o que você tenha feito, não importa o que esteja te prendendo no abismo, Jesus foi moído por isso. Ele decidiu pagar o preço e Ele pagou. Agora você precisa decidir sair do abismo. É uma decisão. Eu quero. Daí para frente é com Ele. Sabe isso que você está se batendo aí, tentando mudar na sua vida e não consegue? Você não consegue mesmo, mas Ele consegue em você, porque Jesus em você, maioria absoluta. Quem ouve a voz de Jesus passa pela vida, mas não é destruído pelo dia a dia. Queridos, viver se torna um tormento sem Jesus. Nós vivemos numa sociedade atormentada, desesperada, doida para fugir da terra, se autodestruindo dia a dia. Lá no seu local de trabalho, quando você começa a sorrir demais, a abraçar demais, a ser gentil demais, as pessoas não estranham, porque a gente vive num clima de hostilidade, as pessoas estão querendo morrer, a vida, o dia a dia, destrói as pessoas, e as pessoas vivem de copo em copo de cerveja, de cachaça, de baseado em baseado, de vídeo pornô em vídeo pornô, de safadeza em safadeza, de palavrão em palavrão, de briga em briga, de rancor em rancor. Não é assim que a sociedade vive? Você não precisa nem fechar o cara no trânsito, daqui a pouco eles vão inventar uma mão inflável que o cara vai colocar do lado da janela e vai colocar aquele dedo gigante. Não precisa nem fechar. Outro dia, tinha uma senhora embaçando na esquerda, e lá em Minas a gente tem a mania de piscar o farol do carro, para a pessoa abrir para você passar. Aqui no Espírito Santo não é cultural, mas às vezes a gente traz uma cultura velha dentro da cultura nova, embola no meio de campo, e ela estava embaçando na esquerda, eu pisquei o farol. Ela abriu para eu passar, mas quando eu passei, ela baixou o vidro e gritou um palavrão, que o meu carro quase saiu da rua, assim, ó. Eu falei, gente, uma senhora dessa, cabelinho de chapinha, unha feita, vai ser essa mulher, sabe um palavrão desse? Eu fiquei escandalizado. Por quê? Ódio. Não posso dar uma passagem no trânsito. Eu te odeio, nem te conhece. Vazio, com vontade de morrer. E quando você começa a falar para as pessoas assim, ó, Jesus te ama. Eu já tive experiências assim, Fernando. Eu cheguei na padaria, a menina me deu uma bala no troco. Eu falei, obrigado, princesa. Jesus ama você. Você é princesa porque seu pai é um rei. Moço, pelo amor de Deus, ora por mim, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha tia. E ficou uma situação constrangedora naquele caixa. Eu não estou exagerando. Porque as pessoas estão a ponto de explodir, mas não ouvem a voz da palavra. Mas essas pessoas não estão aqui, porque aqui todos estão ouvindo a voz da palavra. Amém? E quem ouve a voz da palavra, Michele, passa pela vida e não é destruído pelo dia a dia. Por isso que Deus mandou Paulo escrever aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus não está aqui sendo um masoquista. Estou com problema, dou graças. Estou triste, dou graças. Não é hipocrisia, é verdade. Sabe por quê? Todas as coisas fazem parte de um quebra-cabeça que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está construindo até mesmo dentro da sua dor. Lembram do testemunho que eu dei aqui, do cara que perdeu a mulher e a filha num assalto de banco? Que dor aquele homem passou. Eu não queria passar uma dor daquela,
Mas quando o repórter da Globo foi entrevistar ele, disse: o que você quer que faça com o assassino da sua mulher e da sua filha? Ele disse: eu sou diácono da Igreja Batista, minha mulher era diaconisa. E minha filha é uma criança inocente, eu sei onde elas estão, eu sei para onde eu vou. Eu quero que o assassino da minha mulher e da minha filha encontre Jesus e vá morar no mesmo céu que eu. E o criminoso lá na cadeia, assistindo o jornal e viu essa entrevista, caiu de joelho na hora, virou um homem de Deus. Será que houve salvação nesse processo? Será que esse pai estava certo? Será que ele vai encontrar com sua mulher e com sua filha no céu? Claro que estava. Isso é visão de águia. Galinha vive ciscando. O que ganha e o que perde nessa terra é o que determina a sua vida. Águia tem os olhos no céu. E tudo que eu passo nessa terra para me colocar no céu vai valer a pena. Por isso ele disse: em tudo dai graças. Sabe por quê? Porque até as minhas dores são a graça de Deus em mim. E assim nós nos tornamos a cada dia um ser humano indestrutível. A morte de Jesus gera vida. Porque a morte de Jesus foi a presença dele dentro do abismo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se, ou se partiram as pedras. E aqui tem o chocante. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ou seja, que estavam mortos, foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Vocês observaram no vídeo que quando o sangue bate no rosto do soldado romano, ele cai de joelhos, adorando Jesus. Eu te pergunto, aquele soldado romano estava no abismo do pecado ou não estava? Endemoniado até a tampa. Porque todos os que participaram do processo de morte de Jesus foram possuídos por demônios. Eles não batiam só com o ódio humano, eles batiam com o ódio do inferno. Satanás viu ali está a salvação da humanidade, eu tenho que destruir ele. Mas quando o sangue de Jesus toca, o morto sai do sepulcro. E a palavra é materializada aqui. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. As minhas palavras são espírito e são vida. Imagina isso. Não sei qual o cemitério mais próximo aqui. Mas vamos imaginar aqui na Jucutuquara, tem ali o cemitério público de Vitória. Imagina, tem um cara sendo crucificado no alto ali do monte da caixa d'água. E aquele cara fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E começa a ter um terremoto na cidade. E o templo é partido no meio. E os defuntos começam a sair de dentro das sepulturas. Imagina aquele filho chorando a morte do pai. De repente o pai: o que está acontecendo nessa casa aqui? Ouvi uma voz lá na minha sepultura: levanta e viva. Isso aconteceu. Quando você lê o maior historiador dos hebreus, chamado Flávio Josefo, ele diz que foi uma crise social em Jerusalém. Porque os mortos começaram a gritar de dentro dos sepulcros, que eram cavernas. E eles começaram a gritar: eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo.
pessoas mortas há mais de 6 meses. O nosso Deus é terrivelmente maravilhoso. Sabe por que ele fez isso? Para dizer para a humanidade: não importa a profundidade do seu túmulo, eu entrei lá.